Cara, eu já vi todo tipo de história de pessoas que fizeram de tudo pra conseguir ficar famoso. E o Johnny Somali é um desses casos. Esse aqui é um streamer americano que fez muita coisa errada em diversos países da Ásia, principalmente no Japão e na Coreia. E tudo isso só pra chamar atenção e ficar famoso. A diferença é que esse cara passou muito dos limites, e ele passou a ser odiado por todo mundo que cruzava o caminho dele. O que começou com transmissões e lives na rua do Japão, se tornou uma espécie de estratégia dele para provocar, humilhar e ofender as pessoas que passavam pelo caminho dele. Não importava o contexto, o lugar, ele sempre estava disposto a fazer de tudo só para conseguir visualização. E foi exatamente isso que fez ele cruzar o caminho da Yakuza e arrumar muitos problemas para si mesmo. Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco da trajetória do Johnny Somali e entender como que as escolhas dele levaram ele para problemas com culturas que ele claramente não respeita. Eu juro para você que esse caso é bem pior do que parece, então se você tá pronto para passar muita raiva comigo, bora lá. A história do Johnny Somali começa quando ele vai para o Japão e começa a fazer transmissões ao vivo, sabe, lives, na modalidade IRL, In Real Life. Para quem não sabe, esse tipo de live basicamente mostra o cotidiano das pessoas em tempo real, enquanto o streamer, a pessoa que está fazendo a live, interage com seu público, explora alguns lugares. É um tipo de live bem comum, na verdade. O problema é que o Johnny não fazia isso de forma respeitosa ou criativa, mas sim como uma maneira de provocar e incomodar todo mundo que estava ao seu redor. Nessas lives ele ficava fazendo barulho, perturbando as pessoas, até mesmo em metrô, em locais públicos, e ele era tão chato ao ponto de conseguir irritar japoneses. E se você consegue irritar um japonês tranquilo, você com certeza é uma pessoa muito desagradável. Uma das primeiras besteiras que ele fez foi conectar uma caixa de som à live, onde as mensagens que eram enviadas pelos espectadores, as doações com áudio, eram reproduzidas bem alto. Só que essas mensagens não eram qualquer tipo de mensagem, não era uma mensagem de obrigado. Geralmente eram piadas ofensivas, músicas barulhentas e até mesmo mensagens carregadas de preconceito. Além disso, o próprio Johnny ficava repetindo essas coisas e falando sobre esse assunto, deixando os japoneses bem desconfortáveis. E tudo isso, novamente, para meia dúzia de pessoas que assistiam às lives dele. Sim, o Johnny fazia tudo isso só para chamar atenção e não ganhar praticamente nada com isso, porque o público dele era muito pequeno. Ele não era famoso, nunca foi. Cara, isso é muito falta de uma mãe para ter uma conversa com ele. O Johnny parecia buscar os locais onde as provocações teriam ainda mais impacto. Ele fazia lives em trens, em metrôs, e se você mora numa caverna e não sabe disso, no Japão esses lugares são praticamente sagrados, e as pessoas respeitam muito o silêncio nesses espaços. Imagina que você tá tranquilo lá, voltando do seu trabalho, super cansado, até triste com seu salário, e do nada aparece um cara com um celular, uma caixa de som, fazendo live, gritando, com música alta e fazendo muito barulho. O que você ia fazer com uma pessoa dessa? Os japoneses obviamente não aceitaram isso de boa, e teve até mesmo estrangeiro que defendeu as pessoas e confrontou ele. Mas, mesmo sendo confrontado, ele reagia com um deboche, ou só ficava dizendo que aquilo era só conteúdo, famoso pegadinha. À medida que ele foi ganhando mais views, ele começou a ser reconhecido nas ruas. E a princípio, os moradores locais só se aproximavam para pedir que ele parasse. Mas conforme as ações dele foram ficando mais extremas, os confrontos também começaram a ficar mais extremos. Um exemplo disso é quando um motoqueiro, que estava muito incomodado com as provocações dele, chega de uma forma bem mais agressiva, exigindo mesmo que ele se explique e peça desculpas. Mas o Johnny continuava a se esconder atrás de desculpas, culpando o chat ou até mesmo dizendo que estava bêbado. Ele nunca assumia a própria responsabilidade pelos seus atos. Além disso, ele usava a cor da pele dele para desviar as críticas.
dizendo que tudo aquilo, as acusações, as perseguições, eram só racismo. Só acontecia aquilo com ele porque ele era negro. Felizmente, ninguém caiu nessa, e o comportamento dele era cada vez mais visto como uma afronta à cultura e o povo japonês. E as coisas não iam melhorar nem um pouco pro lado dele. O Johnny não parava de fazer essas merdas que ele estava fazendo, e isso só piorava cada vez mais. Ele começou a ser cada vez mais perseguido nas ruas e chegou até a ser levado para a delegacia em um desses episódios. Mas logo ele foi solto, ele não ficou muito tempo na cadeia. Isso, como você já deve imaginar, só aumentou ainda mais a sensação dele de impunidade. A sensação de que ele poderia fazer qualquer merda e nada iria acontecer com ele. Só que ele estava bem enganado nesse ponto aqui, meus amigos. Ninguém mais aguentava esse cara. Nem as autoridades, nem as plataformas de live. Então ele foi banido de algumas delas e ficou migrando de plataforma em plataforma, levando junto dele o público deprimente que incentivava as atitudes dele. Ele também começou a perseguir outros streamers, principalmente mulheres, para tentar conseguir atrapalhar a live delas e fazer elas serem banidas também. Tudo na tentativa de prejudicar as outras pessoas, porque o Johnny não conseguia ver alguém tendo o sucesso que ele queria ter sem fazer as merdas que ele fazia. O cara é um grande invejoso, essa é a verdade. Ele se tornou uma figura muito desprezada, tanto no Japão quanto em toda a internet. Mas o Johnny só ignorava tudo isso e fingia que tudo que ele fazia era só uma grande piada. Mas mal sabia ele o destino que esperava logo adiante. A situação do Johnny ficou tão séria que um influenciador, no caso esse daqui, chamado Kenzo, começou a temer pela segurança dele, porque ele estava conseguindo atrair a raiva até mesmo de pessoas ligadas ao submundo do Japão, a Yakuza. Então o Kenzo conseguiu uma reunião entre o Johnny e algumas pessoas supostamente ligadas à Yakuza, para tentar resolver essa situação. Talvez o Johnny pedisse desculpas, tentasse ali resolver, só que é aqui que a coisa fica bem séria. Os japoneses ali claramente queriam acabar com o Johnny, e só não fizeram isso porque tinham algumas pessoas ali tentando resolver a situação. Mas se você acha que o Johnny colaborou com isso, você tá bem enganado. Ele continua agindo da mesma forma covarde, pedindo desculpas, alegando que não tinha controle sobre o que os espectadores enviavam naquelas mensagens de áudio, mas a atitude dele não convence ninguém. Os caras ficam cada vez mais furiosos com ele, pedindo para ele assumir a responsabilidade dos atos dele e para ele parar de fazer isso de vez. Por muito pouco ele não apanha ali mesmo, e depois ele é obrigado a gravar um vídeo pedindo desculpa pelos seus atos, ao lado desse cara de preto que parece representar o grupo ali. No entanto, como já era de se esperar, porque a gente tá falando do Johnny Somali, essas promessas duraram muito pouco tempo. Poucos dias depois, ele retornou com as mesmas atitudes, ignorando completamente o peso daquele encontro. Ele invadiu mais lugares, perturbou mulheres, e alguns dias depois, ele estava novamente num trem, quando ele foi abordado por ninguém mais, ninguém menos do que o cara da Yakuza novamente. Meus amigos, isso aqui é bem assustador. O cara tira ele do lugar que ele estava sentado e fica esperando ele descer do trem para garantir que ele não fizesse nenhuma besteira sozinho. O Johnny ainda fica dando o mesmo argumento de que eles estão perseguindo ele por causa da cor, o que não faz o menor sentido. Depois disso, ele é obrigado novamente a pedir desculpas em público, mas dessa vez a coisa é bem mais bizarra e macabra. A live então mostra o momento em que o Johnny está ajoelhado em um lugar bem estranho, que parece uma sala de reuniões esquisita, cheia de cadeiras e de pessoas ao redor dele. Isso aqui é bem assustador e parece uma espécie de julgamento. Não dá pra saber muito bem quem são essas pessoas, mas pelo contexto a gente deduz que são as pessoas que estão com aquele cara que abordou o Johnny no metrô. People of Japan, Paul Denino, Ice Poseidon, everybody. Depois disso, como um bom covarde que o Johnny é, ele tentou fugir para outros países e foi para a Indonésia.
Lá da Indonésia, ele não parou de fazer ataques ao Japão e de usar as redes sociais dele para espalhar ódio aos japoneses. Só que nesse caso, ele foi reconhecido por japoneses nas ruas da Indonésia e eles confrontaram ele novamente pelas suas ações. E depois de tudo isso, de todo mundo alertando ele, tentando fazer o cara mudar, o gênio tem uma brilhante ideia: voltar pro Japão para continuar com essa brincadeira. Mesmo com tudo isso que eu te falei, o Johnny voltou pro Japão e continuou fazendo as mesmas coisas. Até que um dia ele se envolveu em uma treta mais séria, onde ele invadiu uma propriedade privada de uma construção, pelo que parece, e foi preso pela polícia japonesa. A polícia, na verdade, já estava na cola dele há muito tempo, e eles já tinham juntado provas o suficiente para prender ele de vez. Então essa daqui foi a última live do streamer mais odiado do Japão e da internet. Mas espera aí que não acabou ainda. É claro que não acabou. Isso daqui é só uma parte da história. Na outra parte da história, esse ser humano aqui foi solto, mas não foi de forma impune. Ele foi banido do país, ou seja, ele nunca mais pode voltar lá, e ele foi multado em $1.400. O que é uma multa muito pequena, tendo em vista os danos que ele causou ao povo japonês. Mas eu particularmente acredito que o resto da multa ele já pagou ao povo de outras formas aí. Mas novamente, isso daqui não é o fim. Pode ser o fim no Japão. O Johnny continuou as suas jornadas de lives duvidosas e conteúdo odiável, só que agora na Coreia do Sul, perturbando ainda mais pessoas. E olha o nível de conteúdo que esse cara veio fazer no país. Sim, ele do nada começa a sujar e acabar com a lojinha local de uma senhora e a xingar ela sem nenhum motivo. Isso daqui chega a ser até irritante, mano. Em outros clipes, ele aparece se comportando muito mal na frente de monumentos históricos da Coreia, uma coisa que é extremamente desrespeitosa para os coreanos, e que só traz cada vez mais ódio por cima do Johnny. Só que, diferente do Japão, ele encontrou pessoas que não são tão pacientes assim na Coreia. Então essas pessoas começaram a realmente perseguir ele nas ruas, e incontáveis vezes ele apanhou, foi perseguido, e a coisa estava ficando bem feia para ele. Em um desses casos, ele apanhou de um youtuber coreano na rua, junto com todos os seus amigos, e quando a polícia foi chamada, o coreano até foi levado por ela, mas não houveram consequências muito sérias para ele, porque até a polícia entendeu que o Johnny provocava todo mundo e já tinha um histórico muito ruim. Outros influenciadores tentaram conversar e resolver a situação, mas novamente o Johnny só arrumou problemas e piorou ainda mais a situação da Coreia com os estrangeiros e inclusive com os negros, que já era uma situação bem complicada. Para finalizar esse caso, que eu não aguento mais ver coisas sobre esse cara, as consequências finalmente chegaram pro Johnny e ele não saiu impune dessa vez. Ele foi impedido de sair da Coreia e está enfrentando um julgamento que deixou ele diante da possibilidade de ser preso por bons anos no país. Sim, ele pode enfrentar uma prisão bem grande. O que me deixa feliz nesse caso é que tem muitos juristas e advogados que defendem a tese de que ele vai enfrentar uma pena bem grande no país e em breve vai sair aí o julgamento dele, e a internet está dizendo que o governo só está demorando ainda mais para dar a resposta dele porque eles querem fazer tudo de uma vez ao invés de pequenos julgamentos. E também porque eles supostamente querem quebrar o Johnny financeiramente também. Porque eu não sei se você sabe, mas viver na Coreia do Sul é muito caro. Então ele estando em liberdade, ele mesmo tem que custear a sua estadia no país. Então ele é obrigado a ficar lá e pagar por hospedagem e por tudo mais. Uma estratégia que não seria tão ruim assim, tá? Essa é uma ideia muito boa, na verdade. Bom, o que a gente pode aprender com o caso do Johnny Somali são muitas coisas, na verdade. Mas uma das coisas que eu tenho certeza é que esse cara é muito odiado por muita gente. Existem muitas pessoas na internet que têm raiva dele, das atitudes dele que ele teve. E se tudo correr bem, nunca mais ele vai repetir esse tipo de coisa, nem na Coreia, nem no Japão e nem em nenhum outro lugar do mundo. O Johnny segue em julgamento na Coreia, tá respondendo em liberdade,
mas muito provavelmente vai ser preso se a justiça for feita, e ele se torna então mais um desses casos de pessoas que fazem de tudo para conseguir fama. Mas e você? O que você faria se você encontrasse uma pessoa assim e que perturbasse você dessa forma? Comenta aí embaixo da forma mais leve possível. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê na próxima.